E aí pessoal, tranquilo? Bom, nessa videoaula a gente vai estudar a família do nitrogênio e a família do carbono. Porém, antes de começá-la, eu gostaria de fazer uma pequena introdução para vocês em relação à tabela periódica, já que 2019 é o ano da tabela periódica. Então, essa é uma importante ferramenta de consulta para o estudo da química, sendo ela primordial para o mesmo. Ela foi idealizada inicialmente pelo russo Dmitry Mendeleev e consiste em 118 elementos, divididos em períodos, na horizontal, e em famílias, na vertical. Então, pessoal, dito isso, a gente vai começar o nosso estudo sobre a família do carbono. Então, só para situar um pouco vocês, eu gostaria de citar algumas informações básicas sobre a família. Então, para você localizá-la, basta você ver a 14ª coluna vertical da tabela periódica. E você também vai ver que ela é constituída por 6 elementos: o carbono, o silício, o germânio, estanho, chumbo e, por fim, o fleróvio. Além disso, por se tratar de uma das famílias A família do carbono apresenta apenas elementos denominados representativos, nome que é dado a qualquer elemento químico pertencente à família A. Mas algumas características dessa família são que os seus elementos apresentam o subnível P como mais energético, sempre com 2 elétrons. O subnível mais externo também é o P, e os elementos pertencentes à família possuem 2 orbitais do subnível incompleto. E eu queria citar uma pequena curiosidade para vocês, que é que o fleróvio é o elemento de maior raio atômico, maior eletropositividade e maior caráter metálico dessa família. Só que, pessoal, é importante ressaltar que esses elementos não se limitam apenas à sala de aula, aos estudos. Eles também têm diversas aplicações no dia a dia e são primordiais para a nossa sociedade. Então, eu vou citar alguns exemplos de aplicações dos elementos da família do carbono. Então, começamos pelo carbono em si, que pode ser utilizado na produção de aço e de sistemas de filtração, além de ter diversas outras utilidades, como na indústria automobilística. O próximo vai ser o silício, que é utilizado como semicondutor em peças eletrônicas, também pode ser utilizado na composição do vidro, da cerâmica e de produtos de silicone. Em terceiro lugar, temos o germânio. O germânio é utilizado na produção de fibra óptica e de lentes para microscópios. O quarto elemento e o penúltimo é o estanho, que é utilizado em soldas, na formação de ligas metálicas e na proteção de metais contra a corrosão. O último elemento que vamos citar é o chumbo, que pode ser usado na proteção contra raio-x, na produção de baterias e inúmeras outras utilidades. Então, aprofundando um pouco o nosso breve estudo sobre o carbono, sobre a família do carbono, aliás, a gente vai focar um pouco no ciclo do carbono. Então, esse ciclo se inicia quando as plantas de outros organismos autótrofos absorvem o gás carbônico da atmosfera para utilizá-lo na fotossíntese. Nesse processo, o carbono é devolvido ao meio na mesma velocidade em que é sintetizado pelos produtores, pois a devolução de carbono ocorre continuamente por meio da respiração durante a vida dos seres. Esse processo ocorre na medida em que as plantas absorvem a energia solar e o dióxido de carbono, ou CO2, da atmosfera. Isso gera oxigênio e açúcares, como a glicose, por meio do processo conhecido como fotossíntese, o qual é a alicerce para o crescimento das plantas. Com isso, a fotossíntese e a respiração conduzem o carbono de sua fase inorgânica à fase orgânica e de volta à fase inorgânica, concluindo o ciclo biogeoquímico. Assim, 99% desse carbono está na litosfera, a maior parte sob a forma inorgânica, armazenada em rochas sedimentares e em depósitos de combustíveis fósseis. Então eu vou estar mostrando um pequeno diagrama para vocês, só para facilitar na compreensão do ciclo do carbono. Então, para concluir o nosso estudo sobre a família do carbono, eu queria ressaltar que o carbono é um dos elementos que fazem um fenômeno, que realizam o fenômeno da alotropia. Então, o que é a alotropia? A alotropia é a propriedade que possuem alguns elementos químicos de se apresentarem com formas e propriedades físicas diferentes, tais como densidade, organização espacial e condutividade elétrica. Então, sabendo disso, nós concluímos que existem pelo menos 7 alótropos do carbono, que são a grafita, o diamante, a lonsdaleita, a caoíta, o carbono em si e os fulerenos.
Então, pessoal, agora a gente vai iniciar nosso estudo sobre a família do nitrogênio. Então, como eu fiz para o estudo passado, eu vou começar introduzindo para vocês algumas informações gerais sobre a família do nitrogênio. Para você achar essa família, basta andar 15 casas da esquerda para a direita na tabela periódica. Ou seja, a família do nitrogênio situa-se na família 5A ou no grupo 15 da tabela. E, além disso, essa família é constituída pelos elementos nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto e moscóvio. Agora, algumas características atômicas. Todos os elementos da família do nitrogênio possuem átomos que apresentam 5 elétrons na camada de valência. Além disso, o elemento nitrogênio, por apresentar o menor número de níveis eletrônicos, é o elemento de maior energia de ionização. Então agora iremos analisar algumas propriedades físicas da família do nitrogênio. Então a gente sempre aprendeu que, por pertencerem ao mesmo grupo ou à mesma família, todos esses elementos tendem a ter as mesmas características ou as mesmas propriedades. Então agora a gente vai ver as diferenças entre esses elementos da família do nitrogênio. Então a primeira coisa é que o nitrogênio, o fósforo e o arsênio são ametais. Logo não conduzem corrente elétrica e calor, além de terem baixo ponto de fusão e ebulição e possuírem a tendência de ganhar elétrons. Por outro lado, o antimônio, o bismuto e o moscóvio são considerados metais, então possuem brilho característico e conduzem corrente elétrica e calor. Agora, falando um pouco sobre a abundância desses elementos, podemos ver que, com exceção do nitrogênio e do moscóvio, todos os outros elementos da família do nitrogênio são encontrados na natureza associados a outros elementos na formação de diferentes minerais. O nitrogênio é encontrado principalmente na atmosfera e faz parte de 78% de sua composição. Já o moscóvio é um elemento sintético, ou seja, não existe na natureza, foi produzido em laboratório. Por fim, para encerrar nosso estudo sobre a família do nitrogênio, a gente vai destacar a utilização de cada elemento desse grupo. Então, primeiramente, o nitrogênio é utilizado para várias finalidades, entre elas na produção de ácido inoxidável, como material para refrigerar outros durante um transporte ou durante armazenamento por longo tempo, e também na produção de fertilizantes. O fósforo pode ser utilizado na produção de fertilizantes, na produção de confeitos para a confeitaria e na produção do aço. Em terceiro lugar, o arsênio pode ser utilizado na conservação de couro, na produção da liga metálica chamada latão e na produção de inseticidas. O antimônio pode ser utilizado na produção de medicamentos contra a leishmaniose, na produção de baterias e na produção de esmaltes. Em penúltimo lugar, o bismuto pode ser utilizado na produção de alguns medicamentos de ação gastrointestinal, na produção de metanol, de corantes e de fusíveis. Por fim, o moscóvio, por ser um elemento sintético desenvolvido há pouco tempo, ainda não apresenta uma aplicação específica, sendo... Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui nossa primeira videoaula sobre a família do nitrogênio e sobre a família do carbono. A gente espera que vocês tenham aprendido muito e que possam tirar notas muito boas no vestibular de Química ou nas provas da escola. Muito obrigado e até a próxima. Tamo junto.